Olá, boa noite, seres de luz. Estamos aqui com mais um programa Agenda Quântica. Como é que foi a semana de vocês? Tudo bem? Essa semana foi muito turbulada energeticamente, várias coisas aconteceram aí no nosso céu, mas enfim, passamos por ela, né? Estamos aqui na sexta-feira, mais uma sexta-feira, dia de descanso, e vamos seguir, né? E hoje nós temos uma novidade, nós temos novamente uma entrevista. Eu estou aqui com Silvio Bahia, ele é coaching, tem um trabalho super legal de atendimento às pessoas, mas nosso tema de hoje será autoconhecimento. Então eu vou, com a novidade do nosso diretor, vou passar lá para a sala de entrevista, vocês vêm comigo. Tudo certo, diretor? Ótimo. Então, estamos aqui com Silvio Bahia, um grande amigo meu do coração. A gente é amigo, nem sei, né, Mônica? A gente se conhece há o quê? 20 anos? Eu 20 acho que por aí, mais ou menos. E acho que você falou duas coisas para se apresentar que me pegaram muito. Primeiro que é sexta-feira, né? Sim. Sexta-feira é dia de descanso. Aí fico pensando de todos os anos que a gente já se conhece aí. Você sabe que eu estava lembrando essa semana, faz bem pouco tempo, acho que faz poucos anos, que eu não conto mais a semana de segunda a sexta e com sábado, domingo, etc. Quando eu trabalhava como executivo, trabalhando em eventos, etc., eu lembro que quando chegava sexta-feira era exatamente isso. Chegou a sexta-feira. E né, a gente contava com a sexta-feira e tinha aquela depressão de fim de domingo. Putz, amanhã é segunda. Segunda-feira. E aí eu fiquei pensando essa semana, desde que eu trabalho com isso que eu faço, né, coaching, atendimento às pessoas, consultoria para desenvolvimento humano, consultoria corporativa para treinamento, eu perdi um pouco essa noção do que é sábado, domingo, segunda, terça. Primeiro porque a gente simplesmente trabalha e às vezes em plena terça-feira eu estou fazendo algo que eu gosto, estou lendo, ou estou tendo uma folga, ou estou me desenvolvendo, enfim, não tem mais essa coisa de segunda a sexta. Mas isso é interessante mesmo, porque também essa semana conversando com uma amiga que estava reclamando, amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Eu até perguntei para ela, falei, mas que dia hoje? Ela falou, é quarta-feira. Eu falei, nossa, às vezes eu perco a noção do tempo, porque esse trabalho informal, né, que a gente se propôs até hoje, e ser dono do tempo, entre aspas, é muito interessante, porque não tem final de semana, não tem sábado, não tem domingo, não tem segunda-feira. É uma coisa que o dia que tem trabalho, tem trabalho. Quando não tem trabalho, a gente tem um tempo livre, né? Mas ao mesmo tempo, quando você tem um monte de trabalho, se você estiver fazendo com realmente teu propósito, teu coração, não é só uma forma de ganhar dinheiro, eu acho que você esquece mesmo que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E isso me traz para outra palavra mágica que você falou, que é a questão do autoconhecimento. Exatamente, o nosso tema de hoje. Eu fico pensando, desde que eu comecei a trabalhar com essa coisa de ajudar as pessoas a achar o seu autoconhecimento, porque eu também fui atrás de me conhecer, eu percebi que a gente, quando tem esse propósito, quando você está fazendo alguma coisa que de fato não é só que te agrada ou você gosta ou movimenta seu coração, mas que você sente que tem um bem maior ou tem uma profundidade a mais, essa coisa da semana passa a sumir, né? Passa. E mesmo que você tenha que trabalhar um fim de semana, mesmo que você tenha que varar a noite, se tem um propósito por trás, você faz isso mais leve e faz isso mais tranquilo. E aí a gente volta para a coisa do autoconhecimento. Quantas pessoas não estão por aí fazendo trabalhos hoje, se desenvolvendo, fazendo as suas carreiras, construindo, estudando, tentando melhorar no trabalho, até galgar melhores cargos nos seus empregos e tal, mas no fundo não tem um pingo de autoconhecimento. Eu concordo. Eu estava lendo uma coisa, né, sobre esse assunto e encontrei um filósofo que ele chama Bauman, eu não vou lembrar o nome deles. Bauman. Ele falava que essa era é a era de coisificar, né? Onde tudo é coisificado. E esse mundo que a gente vive hoje, essa busca por ser melhor, por crescer no trabalho, por conseguir um emprego melhor, por ter uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, a gente se prende, né? Se foca tanto nas coisas materiais de fato
e esquece, por conta de toda essa mídia, né, de todo esse sistema que te empurra a você consumir, a ter coisas, você esquece de olhar para dentro, né, e saber aquilo que você realmente quer e precisa de fato. Pois é, e por isso que eu insisto sempre, em toda conversa de coach é sempre a mesma coisa, né? A gente fala de autoconhecimento, de se trabalhar mais, saber quem você é, etc. Mas isso é tão básico, é tão simples e ao mesmo tempo é tão fundamental, Mônica, porque as pessoas falam, eu quero progredir, eu quero crescer, eu quero galgar coisas mais legais. Tá bom, progredir significa ir para frente, ir para cima, avançar. Mas se você não sabe nem onde é que você está, para onde você vai avançar? Me lembra um pouco aquela história do gato da Alice, né? A Alice está diante de alguns caminhos e o gato pergunta para ela, mas para onde você quer ir? Ela fala, sei lá. Bom, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho é um bom caminho. É um bom caminho. Então, se você não tem autoconhecimento, o que a gente pode também transmutar para uma outra palavra, que é consciência, essa autoconsciência, como é que você quer progredir, né? Você vai ficar seguindo os passos de todo mundo que te dizem sucesso é isso aqui, mas o sucesso é uma coisa também muito pessoal. Não estou só falando de sucesso profissional ou sucesso medido em quanto a gente ganha de dinheiro. O que é que você estava falando? A gente fica mais consumista, as pessoas se coisificam, a gente vira produto. Exato. Né? Eu lembro de, sei lá, uns 10, 12 anos atrás, eu vi uma peça de teatro maravilhosa que era um monólogo e contava a história do Van Gogh. E abria a peça o ator que representava Van Gogh, né, Vincent Van Gogh, ele berrava a plenos pulmões e falando, não sou vendável, não sou vendável, não sou vendável. Eram as cartas do irmão dele dizendo, olha, mais uma vez não vendemos um quadro teu, né? E a gente olha, hoje nós percebemos que Van Gogh é um gênio. O que Van Gogh fazia naquela época, ninguém fazia, né? Ele foi o pai de uma escola de pintura, o primeiro e o grande expoente. E na época ele não era vendável. Nada. Então, o quanto nós estamos medindo o nosso valor, ou o que nós somos, o quanto a gente acha que a gente é bacana, não, diante do que os outros acham da gente. Volto lá atrás no novelo. Autoconhecimento. É porque você falou do sucesso. O sucesso, eu entendo que sucesso nada mais é do que realização. O sucesso deveria ser entendido pelas pessoas como um processo de autorrealização, né? Isso. De eu estar me sentindo pleno naquela situação, naquela posição onde eu me encontro dentro da sociedade, seja no trabalho, seja em casa. Mas será que as pessoas pensam nisso? Eu acho que as pessoas não pensam nisso porque elas não foram ensinadas a pensar nisso. Se a gente for pensar bem o nosso modelo de escola, nosso modelo de faculdade, até mesmo o nosso modelo de trabalho, que é um tanto tutorial, né? Você tem um chefe que te diz o que fazer. Você tem um chefe que te diz o que fazer da forma que ele acha que é a mais bacana para ser feita. Mas em muitos poucos ambientes a gente tem a abertura para a discussão do será que esse modelo é o melhor modelo ou será que esse modelo é o modelo que a gente vem fazendo sempre? Quantas pessoas se questionam se elas estão fazendo uma coisa porque aquilo é o que sempre foi feito, então dá certo, ou se aquilo é o jeito dela mesmo de fazer. O nosso modelo de escola é um modelo que também não ajuda, não ensina ninguém a se desenvolver nesse sentido, a gente ficar só repetindo as mesmas coisas. Então eu acho que as pessoas, em primeiro lugar, não se questionam porque elas não foram ensinadas a se questionar, né? E eu acho que tem um segundo aspecto muito, muito grande, que é as pessoas não se dão tempo de se questionar. E para você se questionar, se autoconhecer, no mínimo você tem que ter um pouco de tempo para você, né? Para você e para esse olhar do nada, né? Quantas vezes você não está no ônibus, no metrô, num café? Quantas vezes você não está esperando alguém para uma reunião e você olha assim as pessoas em volta, está todo mundo com o celular na mão. Não é que está todo mundo lendo um livro, está todo mundo com o celular na mão e provavelmente fazendo alguma coisa que ela poderia fazer em outro lugar, ou enfim, uma coisa que não tem uma grande importância. Ou está na rede social, está respondendo uma mensagem, está jogando, ou está checando o Facebook, quer dizer... Vendo coisas passageiras, Passageiro. Né? Que não Quanto tem... que a gente tira de tempo para a gente mesmo? Que você não está fazendo nada, mas que seria um momento de contemplação. Contemplação interna ou mesmo contemplação dos outros. Quantas vezes você está justamente sentada num café
E você olha o comportamento das pessoas e você tem um insight. Você fala, nossa, olha como aquela senhora está se mexendo, e olha o que ela está fazendo, olha como essa pessoa se movimenta. E eu acho que eu tenho essa mesma mania. A gente olha o mundo e você observa o mundo, a gente é macaco, né? Só que tem pelo, mas a gente é macaco. Então a gente imita muito, se reconhece muito no outro. Então a gente fica vendo o outro. Ao ver o outro, você também tira coisas para si mesmo. Se você não está nem olhando os outros, como é que você está olhando a si? Exatamente. Você não está fazendo nada por si. Então, acho que a gente tem essas duas questões. Não fomos ensinados a olhar para dentro e não estamos tendo tempo de olhar para dentro. Você falou uma terceira palavra fantástica, sucesso. O sucesso deveria ser autorrealização. Ora, mas se a gente vive numa sociedade que o modelo é vou copiar tudo que estão fazendo porque isso aqui é o bacana e eu também vou chegar lá, fica mais difícil. Claro, né? Porque vai bater diferente. E fora isso também tem aquela outra coisa que a gente falou antes de começar o programa, a gente estava conversando, que é a questão do autoconhecimento e a empatia, né? Porque essa coisa de você estar sentado num café e observar as pessoas e perceber comportamentos, né? Isso não deixa de ser uma empatia, mas o quanto a gente está preparado para esse olhar para o outro, sendo que a gente não consegue nem ter o olhar para nós. Exatamente. Você sabe que empatia também é uma questão meio manjada, né? Agora virou a bola da vez, todo mundo fala de empatia. Tá uma moda. A palavra do momento, atenção. Palavra do momento. Só que as pessoas não têm muita noção do que é empatia. As pessoas, inclusive, a maioria confunde empatia com simpatia. Acha que empatia, uma pessoa empática, é uma pessoa que sabe ouvir, que ela sabe criar um clima harmonioso. Isso é uma pessoa simpática. A pessoa empática, sim, ela sabe ouvir o outro, mas mais do que tudo, lá dentro ela faz uma correlação do que o outro está pensando e sentindo com ela mesma. Então, não é que ela olha e fala, nossa, eu estou entendendo que a Mônica está passando por um problema. Não, uma pessoa realmente empática é alguém que ouve o que você está dizendo, vê você como você é, vai lá dentro e busca uma experiência, fala, nossa, eu sei o que a Mônica está passando porque eu já passei por isso. E ao mesmo tempo não fica nessa experiência só. Ela devolve todo o diálogo para outra pessoa, se colocando numa posição de abertura para a sua experiência. Ela não deixa, na verdade, as reações internas entrarem nessa conversa. Então, é uma coisa meio estranha, porque a empatia, eu tenho que fazer uma conexão com você, entender o que você está passando, lembrar que eu já passei, ou que eu passo por uma coisa muito parecida, e ao mesmo tempo fechar essa portinha e não deixar o que eu sinto me misturar com o que você sente. Então, eu lembro do que eu sinto como uma abertura para eu ficar mais disponível para o que você está me contando, e ao mesmo tempo eu me fecho, porque o que interessa aqui é a experiência que você está me contando. Então, não é sentir com você. Empatia tem a ver com sentir, né? E muitas vezes as pessoas traduzem como sentir com. Não é. É reconhecer o que o outro está passando e se colocar na sua posição e receber tudo que o outro está te dando. Isso é realmente uma pessoa empática. Né? E, óbvio, autoconhecimento. Se eu não sei nem como é que eu estou, quem que eu sou, o que eu sinto, se eu estou reagindo ou não estou reagindo, como é que eu consigo ser empático? Aí exatamente. E daí a gente vive nesse mundo hoje meio caótico, onde todo mundo realmente está fechado naquele quadradinho, né? Exatamente. Pensando na sua própria, as suas próprias questões, que não ia falar na sua própria realização, nem é, porque eu acho que muita gente, ela as pessoas, no geral, que eu percebo, elas não buscam as suas realizações, elas buscam comprar aquela roupa, o iPhone novo que saiu, eu quero ter aquele carro, eu queria ser igual aquela personagem daquela novela. Tem muito isso, né? E é triste. Mas eu acho que não tem nada de ruim você querer adquirir coisas, desde que esse seja um valor realmente seu. Sim. E valor é uma coisa que a gente trabalha muito em coach também, porque no fundo as pessoas se perdem. Como elas não sabem quem elas são, o que é sucesso, o que é bacana para mim, o que é bacana para mim. Alguns meses atrás, um amigo olhou, justamente falando de telefone, olhou para mim e falou assim, mas você ainda tem um Galaxy, você não usa um iPhone? Eu falei, não. Eu falei, mas como você Passo não... por isso direto. Por que você ainda não usa iPhone? Porque eu não preciso, porque na verdade eu só telefono, eu mal uso para outras coisas. E sou eu, né? Sou velhinho nesse sentido. Mas o pressuposto não é esse.
uma pessoa olhar para outra e imaginar o que é que ela já deveria estar fazendo, ou tendo, ou usando, é uma prepotência e, na verdade, é uma falta de conhecimento tão grande, porque você não sabe qual é a vida da outra pessoa, você não sabe para que ela usa o telefone, você não sabe quais são os hábitos dela, você não sabe se ela está a fim de gastar 4, 5 mil reais no telefone, ou prefere gastar isso fazendo uma viagem. Então, e a gente tem essa mania, quanto menos eu me conheço, inclusive, mais eu julgo todo mundo. Exato. Porque se eu não sei de mim, eu já passo direto sobre você. Eu só sei julgar, eu só sei colocar na boca das pessoas o que elas deveriam estar falando ou fazendo. Então, de novo, autoconhecimento é uma forma da gente manter não só a nossa fronteira, os nossos limites, aquilo que a gente de verdade é, mas é uma forma de você abrir um contato verdadeiro com as outras pessoas. Quanto mais eu sei de mim, mais eu consigo ver a outra pessoa. Exato. E imaginar que lá tem um monte de coisa que eu não conheço. Se eu olhar para uma pessoa e realmente assumir que se eu tenho o meu universo próprio e você não sabe dele, eu tenho que partir da premissa de que você também tem um universo próprio e eu não sei dele. Então, no mínimo, isso vai me deixar uma pessoa mais humilde, mais calma, mais aberta para saber quem é essa pessoa que está aqui conversando comigo. E aí sim a gente começa um diálogo mais bacana. Então eu insisto nessa tecla de autoconhecimento é o cerne de tudo. Não dá para a gente fazer nada lá fora se não tiver embasado aqui dentro. Porque também a gente tem que levar em consideração os 3 pilares pessoais, né? Que é a nossa mente consciente, a mente subconsciente, né? Aquela que sabe de coisas, de vidas passadas, de percursos de alma, que está inserida lá no fundinho, que a gente tem que buscar uma conexão de uma forma diferenciada. E também eu entendo que a gente tem o subconsciente coletivo, sim, que é uma loucura. Exatamente, que é uma loucura, porque daí vem coisas de todo lugar, de todo mundo, e que a gente tem que lidar com isso, a gente tem que entrar em contato com isso, né? Na verdade, existe até muito mais estados de consciência que esses 3 que você está falando, né? Desse consciente coletivo, consciente incoletivo, esse consciente individual. É quase como se fosse uma ecologia, né? Eu tenho que estar bem comigo mesmo, tenho que estar bem com o outro, tenho que estar bem comigo espiritualmente, tenho que estar bem comigo nesta coletividade, ambiente físico mesmo, né? Tenho que estar bem comigo nesse consciente coletivo, espiritualmente falando, psiquicamente falando. Como é que você começa isso? Partindo lá do básico mesmo, bem tranquilo. Onde é que eu estou? Como é que eu estou? Como é que eu estou me sentindo? O que é que eu preciso? E a maioria das pessoas não faz isso só por não saber. Mas eu acho que a gente também, nós estamos aqui levantando nesse papo, como é que o mundo está, mas existem boas novas por aí também. Eu acho que a gente está chegando a um ponto de tecnologia que eu estou vendo, especialmente nas pessoas mais novas, por mais que muitas estejam presas assim na coisa das redes sociais, numa falta de empatia, porque elas também não foram preparadas, sim, elas estão sendo criadas por uma geração que também não foi preparada para isso. Nada é por acaso, né? É tudo uma grande onda que vem vindo. Né? Exatamente. Mas eu vejo um certo cansaço, muitas vezes, nos jovens, que pode trazer para essa necessidade de se autoconhecer. Eu acho que aquilo que não vem pelo amor, vem pela dor, já dizia lá o velho e bom Cristo. Né? Então, a gente precisa de um pouco de dificuldade para também ir atrás do nosso melhor, sabe? E eu tenho sentido que está aumentando mais, até mesmo para as pessoas que vão parando no consultório. Eu estou recebendo mais jovens, cada vez mais jovens, me falando de problemas no trabalho, me falando de insatisfação, me falando que elas não estão conseguindo acompanhar a ideia de sucesso que elas criaram. E esta própria... esse próprio mal-estar generalizado que vai se criando, eu sinto que é um bom presságio. Porque quando está doendo o calo, a gente vai lá e faz alguma coisa. Se tem um espinho no seu pé, você anda mancando por um tempo, mas a hora que você fala, não dá mais, você vai lá e vai curar esse espinho. Né? Então, um pouco desse mal-estar que a gente está vivendo, generalizado, também pode nos trazer para a solução. Né? Onde dói, eu vou lá e resolvo onde está doendo. E normalmente está doendo aqui dentro. Então, quando a pessoa também olha para si e vê que os parâmetros de sucesso que ela pôs são altos demais, que ela não está trabalhando com os valores próprios, que ela não está olhando para si, ela começa a desenvolver uma outra consciência.
E aí, se a gente consegue uma consciência mais bacana para dentro, nos outros âmbitos a gente também consegue. Você vai conseguir ser mais legal com quem está em volta, você vai ser mais legal com o ambiente externo, você vai contribuir mais para um inconsciente coletivo mais bacana, mais iluminado. Então, talvez seja um discurso de gente doida, mas eu tenho muita esperança. Mesmo quando a gente está com essa dor crônica generalizada, eu tenho esperança. É isso mesmo que eu ia perguntar para você agora. Você acha que a gente está, né, dos seus atendimentos, das pessoas que você tem contato dentro do seu trabalho, você acha que a gente está migrando para essa elevação de consciência nesse momento tão importante do planeta, né? Porque está uma mudança enorme, e essa mudança consciencial, ela vai ter que vir ou pelo amor ou pela dor. Exato. Todo mundo vai ter que mudar os seus paradigmas, a sua forma de pensamento. Sua vibração, inclusive, né? Você acha que a gente está caminhando para isso? Eu sinto, nas palestras que eu dou, nos trabalhos que eu faço, mesmo muita coisa que eu faço em company, né, os treinamentos que eu faço dentro de empresa, eu noto o olhar das pessoas mais abertos para quando a gente está falando dessa questão. Se há 5, 7 anos atrás, se a gente falasse dessa coisa de autoconhecimento, fazer um trabalho de coaching, se conhecer, a pessoa fala, legal. Tá bom. Né? Mas hoje, quando você fala um pouco com as pessoas sobre, especialmente quando você fala assim, vamos dar um minuto aqui e respirar bem fundo e ver como é que você está se sentindo nesse exato momento. Especialmente quando você faz isso em empresa. Mas aí é que tá. Eu acho que as pessoas... Existe uma exaustão das pessoas por esse ritmo que foi empregado pela sociedade. E lá no fundo, né, no subconsciente, naquela consciência lá atrás, tem essa necessidade, o coração está pedindo isso. E é por isso que eu volto a falar que eu estou com esperança nisso, porque eu sinto no ambiente corporativo uma abertura muito maior hoje do que tinha alguns anos atrás para essa questão da humanização do lugar de trabalho. Existem grandes empresas fazendo um trabalho das pessoas se sentirem mais humanas no próprio trabalho. Eu sei que isso é redundante, parece a coisa mais idiota do mundo. Não é né? não. Assim, mas a gente fala, como assim humanização do lugar de trabalho? Se o lugar de trabalho é feito de pessoas, a gente já não é humano. Não. Não, a gente não é humano porque não. A gente está tão acostumado a trabalhar debaixo, e de novo vem lá aquela história da escola, do modelo, lá. A gente está tão acostumado a trabalhar em parâmetros do que é o trabalho bom, do que é o sucesso, etc., que a gente perdeu a empatia, a gente perdeu a paciência, a gente perdeu o timing para estar em conjunto, mas não necessariamente estar fazendo alguma coisa séria. Né? É possível você estar com seus colegas de trabalho colaborativo, trocando ideias, mas não necessariamente só falando do trabalho. Né? Inclusive, já tem várias pesquisas que demonstram que quando você está num ambiente de trabalho bacana, quando você admira as pessoas, não só pela competência profissional delas, mas quando elas têm coisas para te contar, quando elas chegam de um fim de semana e falam, nossa, eu fui ver uma peça de teatro, eu fiz um passeio com a minha mulher e tal, elas te inspiram também. Você precisa estar bem no trabalho, olhando as pessoas que estão ao redor, não só como bons profissionais, mas como boas pessoas. Você tem que ter vontade de estar com essas pessoas. E aí, não só você se engaja mais no trabalho, como você também começa a dar mais de si que você nem sabia que você tinha, porque você se sente inspirado. Então, quando a gente tem mais tempo para estar tranquilo, quando a gente tem uma qualidade de discussão melhor com as pessoas, trabalhar em conjunto é muito difícil, não significa estar em acordo com todo mundo, mas significa ter uma abertura. Né? E aí eu volto de novo ao que a gente falou. Se eu sei quem eu sou e estou tranquilo com isso, eu posso olhar para você e ter uma abertura para falar o que mais a Mônica tem para me contar que eu não sei. E essa troca vira uma coisa incrível no trabalho. Isso a gente está falando de humanização do lugar de trabalho. A gente também fala da humanização do lugar de trabalho quando a gente fala que um homem, hoje em dia, tem mais tempo para estar com o filho, quando a gente fala da licença maternidade da mulher. Sim. Isso também é humanização. Sim. Um homem estar perto da sua mulher, do seu filho que nasceu, vai trazer uma qualidade de profissional muito mais legal quando ele voltar dessa licença maternidade mais estendida. Né? Ele vai olhar para a empresa não só como uma empresa mais bacana, mas ele vai voltar uma pessoa mais empoderada, mais bacana. A gente vai girando uma espiral de positividade. Né? E eu vejo que grandes empresas estão abrindo isso, discussões mesmo. Há pouco tempo atrás não se falaria isso, mas na Universidade de Cambridge, que fica
fica do lado do MIT, né? O Massachusetts Institute of Technology. Esses caras, não estamos falando aqui da universidade lá em Campinas ou em algum outro, não, estamos falando do Cambridge. Grandes pesquisadores de Cambridge estão fazendo um trabalho com alunos hoje, que é ensinar essas pessoas o poder do perdão. Você fala, não é possível que lá nesse lugar os caras estão ensinando perdão. Porque ninguém sabe mais? Não, nós estamos perdendo. Né? Os jovens estão perdendo certas capacidades humanas, como empatia, etc. E até mesmo isso está sendo esquecido. Então, quando a gente chega ao ponto de que uma super universidade está ensinando as pessoas a como lidar ou como ser mais capazes de ter perdão, é porque nós estamos falando que esta água aí já bateu no nosso bumbum. Nossa Senhora, né? Então, ao mesmo tempo porque é um sinal de que as coisas estão difíceis, é um sinal de que tem gente olhando para isso. Eu me sinto bastante confortável e esperançoso com essa questão. Eu acho que começar com o lugar de trabalho, inclusive, vai ser o grande lance para a gente dar uma reviravolta. Porque depois que a gente sai da escola, o lugar mais importante, né, para as pessoas é o ambiente de trabalho. Você gasta 8, 10, 12 horas por dia, você né? Você passa mais tempo do que você passou na escola dentro do ambiente de trabalho. Você passa mais tempo com os seus colegas do que você passa com a pessoa com quem você casou. Sim, né? E eu sinto também, você está falando de ambiente de trabalho, isso é muito necessário, porque recentemente eu fiz um trabalho onde eu fiquei tão impressionada com o caos daqueles executivos, sabe? A executiva que ia apresentar, ela não sabia da apresentação dela, ela não sabia o que dizer. Daí ela também tinha uma soberba que ela não aceitava as indicações das colegas. Era quase aquela coisa, olha, por que você não fala oi, bom dia a todo mundo? Não. Eu vou falar oi, tive uma ideia muito melhor. Eu vou falar oi, bom dia a todo mundo. Sabe? Ficava essa briga entre elas. Excelente. E eu fiquei assistindo aquela situação e falei, meu Deus, né? Essa é uma empresa que precisava muito de ter humanização. E isso é recorrente. Isso é muito comum dentro dos ambientes empresariais. Tem um pessoal que diz que 95% do que a gente faz, as nossas atitudes, não são ações, né? São reações. Sim. Então, quando você fala, de novo, de autoconhecimento, é uma maneira de você olhar para dentro e pensar, estou agindo ou estou reagindo? E, em geral, é automático. A gente faz... Isso é o jeito que o cérebro deu para a gente dar conta de tanta coisa. A gente não para e se autoanalisa antes de fazer qualquer coisa. A gente tem esses lampejos no piloto automático. Quando você está no ambiente corporativo que já é estressante, já está sob pressão, você tem coisas para entregar, você tem uma meta, uma data, um prazo, tudo é apertado. A pessoa não tem o menor respiro para olhar para dentro, para pensar de novo o básico. Onde é que eu estou? Como é que eu estou me sentindo? O que é que eu preciso? O que é que precisam de mim? Se a gente conseguisse ter essa consciência, onde eu estou? No meio de uma reunião. Né? Como é que eu estou me sentindo? Putz, eu estou sob pressão, ok? O que é que eu preciso fazer? O que é que estão esperando de mim, mesmo sob pressão? Mesmo com problemas, você tem um nível de consciência que você fala, ok, aqui não dá para surtar, aqui eu preciso manter o grupo coeso, eu vou dar tal resposta. Né? Quando você não está com um mínimo de clareza sobre a sua condição interna, ferrou. Você fala qualquer coisa, você provoca todo mundo, você cai na provocação. Então, isso é treino, né? Eu recomendo, sugiro e torço para que as pessoas façam isso, porque como dizia uma mestra minha maravilhosa, gente feliz não causa problema. Isso é verdade. A gente fala muito aqui sobre felicidade, né? E essa outra questão, né, colocando de uma outra maneira, porque aqui a gente fala muito da espiritualidade, dessas questões espirituais. A gente fala muito dessa consciência externa, que é você ter aquela pessoinha sua assistindo, né, tudo que você está fazendo, falando, assistindo o outro e dando aquele tempo de respiro para você entender aonde você está inserida naquele momento para você se contextualizar. Porque senão você perde o fio da meada mesmo. Que na verdade, você falou uma coisa bacana dessa questão de estar externo, é o que a meditação provoca, né? Toda a tentativa de uma boa meditação é você deixar os pensamentos passarem e ficar como se fosse um observador externo, e esse observador externo é capaz de olhar o que está acontecendo. Então, você volta para um estado de presença.
né? Se você, numa discussão, num bate-papo, numa conversa na empresa, conseguisse manter esse estado de presença, o que é que está acontecendo, o que é que o fulano está falando, o que está causando em mim, como é que eu me sinto, o que é que precisa agora, a reunião ia ser muito mais... Estado de presença. Muito mais É prático. isso aí. Então, acho que, no fundo, né, tá tudo girando em volta da mesma história. Se eu sei quem eu sou, se eu sei como eu me sinto, se eu sei onde é que eu estou, eu sei o que eu posso fazer de melhor. Exatamente. Então, gente, essa é a mensagem que a gente deixa para vocês hoje, para vocês pensarem sobre isso, para vocês trabalharem essa... Eu falei consciência externa e você deu uma outra terminologia. Esse estado de presença, né? Estado de presença. Essa... Tem um monte de jeito de treinar isso, né? Você pode treinar, inclusive, em casa, sozinho. Dá uma dica pra gente. Bom, Faça um exercício aí, gente. O povo da mindfulness, né, da meditação mindfulness, fala que a questão, pouco importa como é que você vai se sentar, pouco importa se você consegue sentar numa posição de lótus ou não, mas o que importa é você se dar pelo menos 20 minutos todo dia. Não consegue 20, faz 10. Não consegue 10, faz 5. Eu não me concentro com 5, faz 1, faz 2. Exatamente. Faz 5, fica quietinho lá, senta confortavelmente e, se quiser acender um incenso, botar uma musiquinha, tanto faz. Mas senta e deixa vir os pensamentos. Deixa vir todos os pensamentos na cabeça. Não fica pensando, eu tenho que ficar em silêncio. Sem pensar. Não, no que você já falou, eu tenho que, o cérebro é tão brincalhão que ele já vai te botar. Vai trazer. Então, deixa todos os pensamentos passarem na cabeça. O treino não é ficar em silêncio. O treino é ver como todos os pensamentos passam. E do mesmo jeito que eles vieram, eles passam. E do mesmo jeito que isso acontece em 5 minutos de meditação, isso acontece no seu dia a dia inteiro. Agora você está no trânsito e o trânsito está um saco. O trânsito também vai passar. Agora você está numa reunião que não acaba nunca. Não, ela acaba, porque tudo tem que acabar. Ela vai acabar uma hora. Se você consegue pensar que as coisas têm começo, meio e fim, e você só está nesse intermédio dessa coisa, você fica mais calmo para que tudo passe. Né? E isso é um super treino para você criar autoconsciência. De novo, você vai falar, olha eu pensando tal coisa de novo. Olha como eu estou com medo de tal coisa. Olha como é que eu continuo reagindo. Esse exercício, que não é o do silêncio, pelo contrário, é deixar vir tudo que está passando na sua cabeça. Esse é um grande exercício para você simplesmente ter estado de presença, saber as coisas que você pensa. Isso já é um ótimo começo, né? Exato. Identificar, né? Um outro exercício é tenha na manga sempre aquela clareza de quando você estiver com alguém, se pergunta o que é que eu estou sentindo em relação ao que essa pessoa está me trazendo. Em vez de entrar na discussão ou qualquer coisa, não precisa ser uma discussão acirrada nem nada, mas tente ficar pensando, olha o que essa pessoa me falou, o que me causou exatamente nesse momento. Se você conseguir fazer essas duas coisas, nem que seja uma vez por dia, você já está criando um outro nível de consciência, seguramente. Com certeza, isso é muito bom. Eu tenho uma voz interior, assim, terrível. Na verdade, o Jung mesmo falava que está tudo aqui dentro, a gente só tem que lembrar. A gente já veio com todos os chips, a gente só tem que acionar. Nossa, uma vez eu vou contar uma experiência pessoal agora que ele falou de perceber. Eu estava em cena, fazendo uma personagem dramaticíssima, que era a Cassandra, do Helena de Troia. Que é a visionária, né? Ela estava lá no momento de catarse dela, visualizando toda aquela confusão que ia acontecer em Troia. Mas eu me vi na frente da plateia pensando, meu Deus, eu esqueci de pagar minha conta de telefone. E falando o texto, e fazendo as marcas, porque eu tinha que olhar para um ator, eu tinha que olhar para a plateia naquela hora, eu tinha que olhar para aquela luz naquela hora. E daí a pouco eu veio e falei assim, gente, o Daniel não tá aí, que era o meu namorado da época. Filho da mãe, ele não apareceu. Falei assim, nossa, mas eu preciso comer, nossa, não comi nada. E o texto rolando. E eu dando texto e falando, e pensando um monte de coisa. Eu falei assim, gente, eu acho que eu tô surtando, porque eu tô aqui falando texto e pensando num monte de coisa ao mesmo tempo, né? E foi tão interessante que depois eu comentei com pessoas, falei assim, nossa, Mônica, isso é magnífico. Mas como é que você conseguiu estar lá? Provavelmente você sabia tão bem o texto e estava tão tão presente, né? Que, um lado da mente trabalha e o outro fica livre para fazer o que quiser. Isso é exatamente um excelente exemplo de estado de presença. Exatamente. É isso aí. Então, gente, Silvio Bahia, essa pessoa maravilhosa, que tem muito a dizer, a gente podia fazer outros programas, né? Quando você quiser, só me chamar. Vamos escolher outros temas e vamos fazer. Queria falar 4 coisas. Uma,
Nós estamos ao vivo, né, nessa live no Facebook, no YouTube e no Periscope, que essa semana a TV Galáctica também agora faz parte do Periscope. E queria aproveitar no dia de hoje, dizer que domingo é Dia das Mães, mandar um beijo enorme, muito coraçõezinhos para todas as nossas mamães, para todas as mães do mundo, essas mulheres maravilhosas que nos dão a vida e que nos ensinam e faz com que sejamos quem somos, né? Exatamente. Então, parabéns para elas, parabéns para mim também. Parabéns para todas elas. Muito bom. Então foi um prazer. Quer falar mais alguma coisa? Dá os seus contatos. Meus contatos, acho que o mais fácil é dar o meu celular. Isso. Que aqui de São Paulo é 11 98232 1986. Tem o meu site que eu nunca lembro. Eu preciso da ajuda dos universitários. Estou com o meu assistente aqui. Meu site é silviobahia.com.br. Gente, é super difícil. É o nome dele. www.silviobahia.com.br. Mas você vê, isso é autoconsciência. Eu sei as coisas que eu sei. Aquilo que eu não sei, eu nem perco tempo em saber. Graças a Deus, né? Tem um anjo que anda comigo e que me lembra das coisas que eu preciso lembrar. Então, www.silviobahia.com.br. E, Mônica, foi um prazer estar aqui. Chame-me quantas vezes quiser. Chamarei. Eu adoro bater um papo com você. Com e como as pessoas devem ter percebido, eu adoro falar. Então, hoje a gente não pôde responder as perguntas, porque a gente veio para a sala de visita aqui hoje. Sim. Mas não tem problema, na próxima a gente vai conversar com vocês direitinho. Aí, com o tá maior bom? prazer. Obrigado. Então, gente, um super beijo. Até a semana que vem. Bom final de semana. Adorei. Nossa, a gente está derretendo de calor, né? Tá.